Olá, meus queridos e minhas queridas. Quero que vocês, ao assistir esse vídeo, se sintam bem, cheios de alegria, de entusiasmo pela vida. Afinal de contas, estamos aqui neste planeta para vivenciar e aprender com todas as experiências que vivemos no nosso dia a dia. Cada dia é um novo renascer. E por ser cada dia um novo renascer, todos os dias devemos nos moldar, devemos ser uma nova pessoa. Afinal de contas, queiramos ou não, somos sim uma nova pessoa, porque o nosso corpo de ontem, ele já se foi, ele já não existe mais. Existe sim um novo corpo, que é este que nós estamos com ele agora. E à medida que os tempos vão passando, essa velocidade de transformação, ela vai também diminuindo, né? E a gente aos poucos vai chegando o dia em que o nosso corpo não terá mais forças para realizar tarefas simples como comer, por exemplo. Então, meus queridos, todos os dias somos uma pessoa nova. E é por isso que devemos aceitar este ciclo natural da vida. E aqui está o ponto onde eu queria chegar. Aceitar o ciclo natural da vida. O que é que você acha do ciclo natural da vida? Aceitar? Será se você, eu, né, está mesmo aceitando o ciclo natural da vida? Nós vivemos em um mundo hoje, nessa atualidade, onde uma manifestação, né, que tem acontecido, tem ocorrido em todos os setores da sociedade, que é a ansiedade. E a ansiedade, eu digo a vocês, ela é consequência da não aceitação do ciclo da vida. Pois cada vez que temos mais conforto, né, cada vez mais que nós temos um conforto, principalmente na tecnologia, né? A tecnologia está aí modificando nossas vidas, trazendo novas modalidades, novas formas de viver. E de repente a gente descobre que já perdeu muito tempo e que poderia viver muito mais para aproveitar melhor esses momentos, essa nova vida, tendo a tecnologia ao seu lado. E quando uma pessoa que já chega nos seus 40, 50 anos, e ela olha para frente, e ela vê que não tem aquele tempo que tinha lá atrás, e ela vê tanta evolução na tecnologia, tanto conforto, ela deseja que cada vez mais ela tenha mais tempo para vivenciar tudo isso. E ela sabe que esse tempo não é tão grande quanto lá no começo. E em vez de aproveitar, de relaxar, ela desenvolve um estado de ansiedade. Em vez de aproveitar o momento presente, o momento que tem, né, ela vai observar os anos que faltam para ela desencarnar. E isso permite a ela momentos nada agradáveis, porque a ansiedade ela vai fazer com que o futuro, né, fique bem reduzido. E isso não é bom. A pessoa não consegue, né, viver o presente porque a ansiedade não deixa. E por isso, meus queridos, nós temos que pensar muito no nosso estado emocional, na nossa saúde mental, tá certo? Trabalhar terapias que possam ajudar a você aceitar este ciclo natural da vida deve ser uma busca todos os dias. Porque diante, né, desse chamado da tecnologia, desse conforto,
que eu falei agora há pouco, é irresistível. Né? Quem é que não acha bom, né, aproveitar tudo isso que a tecnologia tem trazido para a humanidade? Quem é que não acha legal, maravilhoso? Não é isso? Então nós devemos, meus queridos e minhas queridas, trabalhar o nosso emocional para que haja uma harmonia entre o nosso emocional e a nossa vida prática. E o primeiro passo para que haja essa harmonia é a aceitação do ciclo natural da vida. Nós, seres humanos, temos uma dádiva especial e também uma responsabilidade com o ambiente e com o mundo em que vivemos, que é a capacidade, né, de raciocinar, a capacidade de entender. Nós sabemos e temos a consciência que aqui nascemos, que aqui encarnamos, mas temos também a certeza de que um dia sairemos daqui, que um dia o nosso corpo será entregue, né, para a terra, para este mundo, e que a nossa alma é eterna. Temos essa consciência. Os outros animais, né, eles não têm. Os outros seres vivos não têm essa consciência que os seres humanos têm. Mas nós estamos em processo de evolução e no futuro todos nós teremos, porque somos criaturas de um mesmo processo universal que nos aproxima e que muitas vezes achamos que somos diferentes, mas somos tão semelhantes. Afinal, o que está em mim está na Terra e está nos outros seres vivos, está no planeta, está no universo. E isso é a aceitação do ciclo natural da vida. A partir do momento que você aceita esse ciclo natural da vida, você se torna uma pessoa mais feliz. Você se torna uma pessoa mais feliz quando você aceita o ciclo natural da vida. Agora você me pergunta, como fazer? O natural, né, seria você já nascer desde o seu entendimento com essa consciência. O que fez você perder esse elo foi justamente o processo em que você vivenciou, os traumas do passado, vamos dizer assim, as intervenções de ambiente, de contexto, genético, de tudo isso interferiu na sua vida, na sua formação, na sua construção de vida e fez com que você não acompanhasse essa naturalidade, esse processo natural da vida. Então, se você hoje se sente assim, está na hora de você ter um acompanhamento terapêutico para trabalhar essa harmonia entre o seu eu emocional, o seu eu espiritual e o seu corpo físico. Quando os dois se alinharem em uma mesma frequência energética, você encontrará a felicidade. E não tem coisa melhor do que todos os dias você olhar para o planeta, você olhar para a terra, você olhar para as árvores e se sentir feliz, se sentir bem. Olhar para você e dizer, puxa, eu estou vivo. Eu estou cheio de esperança. Eu estou cheio de amor, de paz. Eu amo a vida. Está entendendo? E nesses momentos em que você percebe, né, essa alegria, essa felicidade interior, ela é tão, vamos dizer assim, tão presente, tão forte, tão legal mesmo, que você também quer que esta mesma felicidade chegue às outras pessoas, chegue aos seus amigos, chegue à sua família, enfim, em todo o universo. Essa felicidade maravilhosa é algo que não é egoísta, mas que é 100% empático.
Você quer levar às outras pessoas esta felicidade. E nós sabemos que lá fora, nem todas as pessoas estão preparadas para receber esta mesma frequência energética. E muitas vezes, essas pessoas, em vez de aceitar essa sua frequência energética maravilhosa, elas batem de frente com você. Elas batem de frente. Porque elas não estão vibrando na mesma frequência. Então elas batem de frente, elas tentam derrubar você, lhe puxar para baixo. E você precisa, nesse momento, ter a consciência plena para que esse vendaval de energias de baixa frequência não te arraste para o fundo do poço novamente. Então, meus queridos, você se pergunta por que essas pessoas não querem essa felicidade que eu estou sentindo? Simplesmente porque da mesma forma que você passou por o processo para evoluir e para chegar neste estágio, estas pessoas também precisam passar por isso. Essas pessoas precisam passar pelo processo, assim como as frutas que não amadurecem do dia para a noite, elas passam por um processo. Assim também são essas pessoas. Por isso, nós, quando somos resultado desse processo, adquirimos uma experiência e um conhecimento maior e também uma responsabilidade para entender que o outro ainda precisa, ainda carece de passar por todo esse processo para ele poder te compreender. E mesmo que eles reajam dessa forma, você tem a responsabilidade, porque você passou pelo processo. E quando você sobe no patamar e você olha para quem está no nível abaixo deste processo de evolução, você sente amor, você sente carinho, você não sente orgulho, puxa, já estou aqui, não. Porque se você fizer isso, você vai descer não para o próximo degrau, mas para o último. Você sente amor por aquela pessoa, como um pai, como uma mãe que puxa, né, a criança que está lá embaixo e puxa ela para si. Mas devemos respeitar e considerar a necessidade de que cada um passe por esse processo para evoluir. Por isso vivemos num mundo de tantas pessoas decepcionadas umas com as outras. Porque algumas pessoas que já passaram por esse processo, aquelas pessoas que elas amam de verdade e querem ajudar, porém essas pessoas não compreendem, não entendem a mensagem. E muitas delas até agridem, reagem violentamente. E muitas pessoas, se têm esse carinho, esse amor em ajudar, se decepcionam. Meus queridos e minhas queridas, todos os dias devemos ser uma nova pessoa. Devemos mudar tanto em nós, de forma que os nossos amigos, os nossos familiares, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, elas tenham que nos conhecer novamente. Elas tenham que aprender conosco tudo de novo. Olha só que maravilha! Imagine você viver essa experiência de todos os dias se reconstruir. De todos os dias ser uma nova pessoa. Se mudar, se moldar. Porque cada um sabe da sua dor. Cada um sabe do que passa consigo mesmo. Cada um de nós tem um mundo dentro de si. Cada um de nós recebe a experiência
da sua forma. Eu posso simplesmente passar por uma situação idêntica à que você passou, mas a minha forma de aprender é diferente da sua. E lá no final do processo, você pode ser uma pessoa com uma aprendizagem maior do que a minha. Por sermos seres encarnados, tanto em momentos diferentes, como também em trazer conosco todo um conhecimento em níveis diferentes. Por isso, a experiência que eu recebo, que você recebe, o resultado dessa experiência, que é a aprendizagem, ela é diferente. O resultado é diferente, certo? Por isso, nós devemos sempre observar as nossas palavras, para que não cometamos injustiças em dizer: você tem a mesma condição de que fulano, você tem a mesma aprendizagem. Os dois podem ter vivido as mesmas experiências, mas a aprendizagem ela é diferenciada. Embora os dois tenham a mesma responsabilidade, em níveis diferentes, mas a mesma responsabilidade. Meus queridos e minhas queridas, é esta responsabilidade que nos torna, vamos dizer, seres humanos, certo? Mais conscientes. Porque a nossa responsabilidade, ela é decorrente das nossas experiências, dos nossos conhecimentos. Quanto mais conhecimento você tem, maior é a sua responsabilidade. E responsabilidade em todos os sentidos. Responsabilidade consigo mesmo, em saber trabalhar o seu emocional, para poder superar as dificuldades que no momento você, porventura, esteja passando. Para superar as dificuldades físicas, sejam elas de saúde, sejam elas financeiras, você tem a responsabilidade para superar todas essas intempéries. Mas ainda tem também a responsabilidade de deixar o melhor para os outros que virão ou até mesmo para aqueles que convivem contigo no momento atual. Ter a responsabilidade com o planeta, ter a responsabilidade com os animais, com a vida que temos no nosso planeta, para que futuras gerações também possam ter o mesmo que você teve agora, o conhecimento, a experiência com os animais, com a vida. Porque todos nós temos responsabilidades. Embora diferenciadas em níveis, devido a, vamos dizer assim, ao processo de experiência de cada um e à aquisição do conhecimento. Meus queridos e minhas queridas, se você chegou até aqui neste vídeo comigo, professor Humberto Brito, não deixa de comentar, não deixa de deixar aqui o teu comentário, não deixa de compartilhar o nosso vídeo e nos ajudar aqui nesta rede social, pois estou sempre trabalhando como professor, como médio sensitivo lá dos meus 5 anos de idade, o trabalho que tenho feito para ajudar tantas pessoas, formas diretas e indiretas. Aqui mesmo, em todo o Brasil e em alguns países, também tenho ajudado outras pessoas.
E essa minha experiência, né, internacional com estas pessoas mostram que todos nós fazemos parte da mesma sopa. Nós somos grãos de feijão, porém no mesmo prato, na mesma sopa. Quando eu falo com pessoas aqui do Brasil e falo com pessoas de Portugal, da Espanha e de outros países, de Angola, quando eu falo, eu percebo, através da frequência energética, que não há diferença com relação à construção física das pessoas e com relação à sua composição energética. O mesmo que criou a mim, o mesmo que criou a nós, no nosso país, no nosso Brasil, é o mesmo que criou a todos os seres humanos em todo o planeta. E por que não dizer fora do nosso planeta? Há quem diga que não há vida em outros planetas, mas para nós médiuns, sabemos que há sim, e que em um determinado momento, nós seres humanos chegaremos sim a receber esses outros irmãos. Se é daqui a 100 anos, se é daqui a 1000 anos, 10.000 anos, não importa. Pois fazemos parte de um processo contínuo. Estaremos sempre crescendo e evoluindo numa jornada interminável, porque nós fazemos parte do ciclo da vida. O único objetivo de tudo isso é a promoção da vida plena, da felicidade. Meus queridos e minhas queridas, acreditem no amor como a chave mestra de todo esse processo. Acredite no amor como a chave mestra para abrir todas as portas desse processo maravilhoso da aceitação do ciclo natural da vida. Acredite no amor como a chave para te trazer a prosperidade. O amado Mestre Jesus nos afirma nas suas palavras que quando buscamos o reino dos céus, o resto nos será acrescentado. E esta é uma dádiva maravilhosa, pois sabemos que quando estamos felizes, que quando estamos de bem com a gente e com o próximo, a gente produz muito mais. E quando a gente produz, a gente atrai coisas boas. Nossos negócios são abençoados. A nossa vida, ela é abençoada. Tudo se transforma a partir do amor, da chave mestra, a partir do momento em que nós aceitamos o ciclo natural da vida e compreendemos que este ciclo, ele de certa forma, ele está em nós, mas o outro, aquele que convive conosco, ele faz parte desse ciclo natural da vida. Pois ninguém está isolado, nem mesmo as pedras estão isoladas, nem mesmo o menor dos seres vivos. Pelo contrário, quanto menor é o ser vivo, mais próximos eles estão, né? Podemos observar, né, o porco-espinho, como no momento de frio, como é que eles agem. Como eles não podem se encostar um no outro, eles ficam amontoados. Isso simboliza que quando estamos juntos, quando construímos uma relação uns com os outros, nós evoluímos em graça,
nós evoluímos em perfeição, nós evoluímos em felicidade. Portanto, meus queridos, o ciclo natural da vida, o seu ciclo natural da vida, ele também engloba o outro, a presença do outro. O outro que eu falo aqui são os seres humanos de uma forma geral, porém especificamente aqueles que estão contigo no teu dia a dia. Aqueles que dividem a tua casa, aqueles que dividem o teu trabalho, aqueles que dividem o seu lazer. Porque estas pessoas, elas mantêm uma relação energética tão forte com você que elas são capazes de interferir na tua aprendizagem, no teu processo de responsabilidade. Porque essas pessoas estão ali no dia a dia, em contato com você. Até mesmo aquelas pessoas que você diz, puxa, eu queria tanto manter distância de fulana, de cicrano. Eu queria tanto que fulana viajasse para bem longe. E eu até te digo, meu querido, minha querida, esta é a pessoa que você mais precisa. Porque ela não vai te deixar, entendeu? Se acomodar. Porque ela não vai te deixar se sentir sozinho nem isolado. Porque ela vai estar ali, te observando, te apontando. Então você vai estar sempre se precavendo, se moldando. E com isso, você vai estar evoluindo, você vai estar crescendo. E lá na frente, em um momento especial, você vai olhar para trás e vai dizer, puxa, se não fosse fulana, eu não teria chegado onde eu cheguei. Foi dolorido o processo. Porém, as vantagens que eu tenho hoje, elas me deixam tão feliz que nem sequer lembro das dores que passei. E é isso que nós aprendemos uns com os outros, com as pessoas que lidamos no dia a dia, com as pessoas que estão conosco e que nem às vezes, nem todas as vezes, a gente percebe que ela está ali, mas ela está ali. E ela, como eu disse, são responsáveis pelo teu processo de evolução. Isolado, você não teria a oportunidade de aprender mais. Isolado, você poderia cair no esquecimento. Você poderia se tornar uma pessoa acomodada. Poderia passar pela vida e nem sequer perceber. Pois devemos fazer parte da vida e não simplesmente vegetar, passar por ela sem dar a nossa contribuição para que a vida siga, né, o seu curso normal. E tudo isso, meus queridos e minhas queridas, chega em um ponto que já falei aqui antes. Promoção da felicidade. Vivermos em harmonia uns com os outros. Atrair para nós pessoas, como diz Alois Rey, pessoas amorosas e afetuosas. São estas pessoas que todo mundo quer atrair para as suas vidas. Porém, nem todo mundo quer construir esta estrada. Nem todo mundo quer abrir este caminho. É como chegar em um jardim onde há flores maravilhosas e dizer, belo jardim, como é bom estar aqui entre as rosas, todas tão lindas, tão perfeitas.
Porém, quem chegou lá no início, quando a terra estava seca, né? Quando a terra não estava preparada, certamente passaria bem longe desse jardim, porque viu ali a dificuldade para lidar com o solo, com a terra, a dificuldade para lidar com a plantação das sementes, a dificuldade para lidar com a poda, com os cuidados e, sobretudo, com as ervas daninhas que se entrelaçam em suas raízes e que, se não for cuidado, se o jardim não tiver um bom jardineiro, as rosas maravilhosas podem serem tragadas por elas. Então, meus queridos, estamos cheios de pessoas que olham muito a vida daquelas pessoas vitoriosas e desejam ter a vida que elas têm. Ah, quem dera se eu tivesse a vida de fulano. Tem carros, casa na praia, tem fortuna, tem uma vida cheia de regalos, mas esquecem de conversar com esta pessoa e conhecer a sua história, pois lá no início não era bem assim. Então, as pessoas querem a vida dessas pessoas vitoriosas. Muitos querem, mas não querem passar pelo mesmo processo que elas passaram. Por isso, meus queridos e minhas queridas, vamos fazer isso. Vamos entender o ciclo natural da vida. Vamos compreender através de uma autoanálise onde estão os entraves que nos impedem de avançar na nossa vida. Vamos fazer essa autoanálise através do processo da meditação para entender em que momento eu deixei de aceitar o ciclo natural da vida. Em que momento eu deixei de aceitar isso? Porque queira eu ou não, o ciclo natural da vida acontece, como diz a própria palavra, naturalmente. Quer eu queira, quer não. Se eu quero ser feliz, eu devo analisar o meu ciclo natural da minha vida e entender que eu devo aceitá-lo, que eu devo estabelecer com ele uma harmonia para que eu seja uma pessoa feliz, para que eu seja uma pessoa de luz, de uma vibração, a ponto de transformar a minha vida e a vida das outras pessoas que estão convivendo comigo. Pois, meus queridos e minhas queridas, de nada adiantaria se eu aceito o meu ciclo natural da vida, passo por todas essas etapas, me torno sim uma pessoa feliz. Mas esse processo ele também não interferir na vida das outras pessoas, na vida da minha comunidade, da minha cidade, do meu estado, do meu país. Ah, professor, será que eu vou ter que carregar as dores do mundo? Não. Você deve fazer a sua parte como um trabalho de formiguinha. Olha só que beleza, que maravilha. As formiguinhas carregam as folhas. E se você observar bem, cada uma delas tem uma responsabilidade por aquela folhinha que carrega. Se cai, ela tenta levantar. E se não consegue, vem outra formiguinha que vai passando já na volta para buscar a sua, ajuda também. É assim. É o trabalho de formiguinha que
torna a felicidade de todos os formigueiros, de todo o formigueiro que são tantas formiguinhas. Assim somos nós. Nós recebemos o conhecimento, adquirimos responsabilidade, nos tornamos pessoas mais felizes e brilhamos como uma luz, como uma candeia, como o amado Mestre Jesus nos fala nas suas palavras, que ninguém acende uma candeia para colocar debaixo da mesa, e sim sobre a mesa. Então nós, como seres iluminados agora pela responsabilidade e pela aquisição do conhecimento, possamos ser essa luz para iluminar os outros. E não precisa a gente abrir a boca para conversar com as pessoas, para insistir, para obrigar as pessoas a pensarem da mesma forma. Não. É o silêncio que se estabelece em nós. E a partir daí, a expansão da energia que você carrega, da luz que você carrega. O amado Mestre Jesus nos fala na sua palavra que devemos anunciar a paz onde quer que chegamos. Se houver pessoas que vibrem na mesma frequência que você, elas recebem a sua energia, elas recebem a sua paz e te receberá em casa, na casa dela. Você vai entrar, vai tomar aquele café, vai conversar, né? Vai poder dialogar sobre conhecimentos. Porém, se não houver naquele lugar pessoas que vibrem na mesma frequência que você, não se preocupa, porque essa mesma frequência que saiu de você, ela retornará a você. Estas são palavras maravilhosas, dádivas preciosas do amado Mestre Jesus, quando ele nos incentiva a visita às pessoas, a levar às pessoas essa frequência mais elevada de paz e de amor. Sobretudo hoje, nos dias atuais, onde nos deparamos todos os momentos, seja nas redes, seja na televisão, com situações violentas, que nos deixa abalados, que nos deixa tristes. Devemos incentivar, acender, aumentar o combustível da nossa candeia espiritual, para que essa luz se fortaleça de tal forma que as trevas não resistam e fuja dela. Porque somos, sim, pessoas do bem, pessoas que têm uma consciência acumulada por todo o processo encarnativo de tantas outras vidas. Minhas queridas e meus queridos, aprendamos com as palavras maravilhosas, com as dádivas maravilhosas, com o precioso dom da vida nos deixado pelo nosso amado Mestre Jesus, que nós, através de suas palavras, entendamos o verdadeiro conhecer a verdade e ela nos tornar livre. Porque se nós adentrarmos nestas dádivas maravilhosas, nestas palavras tão sábias, nos colocada pelo amado Mestre Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quantos, amados queridos, vivem presos por achar que conhece a verdade? Não é propósito meu aqui julgar ou apontar, mas convidar cada um, para meditar nessas palavras lindas e maravilhosas, que produz paz,
que produz amor, que produz luz, aqui mesmo na terra. É aqui mesmo, neste plano terreno, onde o próprio amado Mestre Jesus nos diz: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Ter vida com abundância é ser uma pessoa feliz, é ter a consciência da sua vida, do seu ciclo natural. Isso é viver em abundância. É saber que nós temos o reino dos céus dentro de cada um. E que nós podemos sim tornar este lugar, esta terra, um lugar de paz, um lugar de harmonia. Cabe a cada um de nós tornar isso um propósito para a sua vida e deixar de lado Maria vai com as outras. Eu não vou fazer isso porque Cicrano, porque Beltrano, porque Maria. Não faz assim. Deixa de lado Maria vai com as outras. Pois quando tu desencarnares, ninguém vai querer ir contigo. Isto eu garanto. As pessoas choram quando perdem seus entes queridos, mas ninguém quer ir junto. Ninguém quer ir junto. Então, meus queridos e minhas queridas, deixa de lado Maria vai com as outras e faz aquilo que está no teu coração e faz aquilo que te deixa bem, que te deixa feliz. Pois o Maria vai com as outras é como uma estrada longa, uma estrada larga, mas o seu final não tem aqueles filmes, né, que passam, aí tem aquela placazinha, né, que colocando para você não ultrapassar. E às vezes tem gente que vem no carro e ultrapassa ali. E de repente a ponte está faltando uma parte e cai lá embaixo. Pois é assim, termina aqueles que vão com a conversa das Marias. O Maria vai com as outras. Pensa nisso, minha querida, e faz da tua vida não tomando como exemplo a vida dos outros, mas tomando para si a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Pelo simples fato de você viver, pelo simples fato de você estar viva, pelo simples fato de você estar aqui, respirando este ar maravilhoso, se sentir bem, se sentir feliz por isso, confiando em si mesmo. Está com problemas, está passando por situações difíceis, contas e mais contas para pagar, mas você está bem, porque você confia na sua capacidade de gerar recursos, porque você confia na sua capacidade de gerar recursos para quitar as suas dívidas, porque você está bem. E não sou eu apenas que diz isso, mas o próprio amado Mestre Jesus. Buscai o reino dos céus e o resto lhe será acrescentado. Não é mágica, não é plim. Não é mágica, meus queridos. Não é mágica. É a simples lei da semeadura. É a simples lei da semeadura. Quando eu semeio, eu tenho o direito de colher. Eu vou colher. Se eu semeio o milho, olha só, eu vou colher milho. Porém, se eu semeio vamos dizer assim, ventos, como diz o velho ditado, eu vou colher o quê? Eu vou colher tempestades. Então, a lei da semeadura, ela é muito clara. Se eu plantei em uma terra fértil, se eu cuidei da terra, se eu fiz todo o trabalho, eu tenho o direito de colher.
Agora, se simplesmente eu joguei a semente, mas eu não cuidei, eu não reguei, eu não tirei as ervas daninhas, eu posso até colher. Lógico, eu vou colher em pequena quantidade. Por quê? Porque é proporcional ao meu trabalho. Eu não posso ter descuidado da minha plantação e no final eu colher na mesma proporcionalidade do que plantei. Não. Eu preciso também, além de plantar, eu preciso ter os outros cuidados que fazem parte das tarefas. Para lá, no final, eu chegar e colher os meus frutos numa proporção bem mais elevada. É assim a lei da semeadura. Então, se eu promovo a paz, se eu promovo o reino dos céus, se eu busco energias de alta frequência, nada mais natural de que se estabeleça na minha vida a abundância. Há um ditado, hoje eu estou usando muitas máximas populares, eu sei que cada uma às vezes tem uns questionamentos, sei disso. Mas há uma máxima popular que diz assim: as águas só correm para o mar. Eu cresci ouvindo isso. As águas só correm para o mar. E é natural, meus queridos. Por que as águas só correm para o mar? Isso no dito popular. Porque se eu vibro numa frequência baixa, eu vou atrair também pessoas, tudo que vibrar numa frequência baixa. Tá entendendo? Se eu vibro numa frequência baixa, eu vou atrair também. Tá entendendo? Por isso que o mar atrai as águas, porque ele tem águas em abundância. Então, para eu também atrair para a minha vida felicidade, prosperidade, uma vida feliz, eu preciso ter isso. E como ter isso? Através da minha construção energética e através das minhas vibrações. Aí sim, eu vou atrair também, consequentemente, eu vou atrair tudo isso que eu quero. Hoje eu tenho a maior facilidade de manifestar os meus desejos. Por quê? Porque eu procuro vibrar nessa frequência daquilo que eu desejo. Mas eu preciso também ter esse conhecimento. Eu preciso ter esse conhecimento, saber os caminhos que eu devo percorrer para que eu possa vibrar nesta frequência. E assim manifestar os meus desejos. Eu fico admirado e eu sei que vocês também, começando a partir da aceitação do ciclo natural da vida, eu sei que vocês podem sim manifestar os desejos de vocês da forma como vocês querem. Essa coisa de dizer que as pessoas, que ficaram ricas, ficaram porque tiraram dos mais pobres, não, isso nós devemos eliminar, esse paradigma sobre a vida financeira. Nós devemos entender que o universo é pleno e que há prosperidade, felicidade para todos. A felicidade, a prosperidade, a abundância, uma vida melhor, não é privilégio de algumas pessoas apenas, mas é algo que está exposto para todos nós, para todos os seres humanos. O entrave está na criação dos paradigmas que você construiu ao longo de sua vida sobre a abundância, sobre a prosperidade. Mas tudo isso já está, vamos dizer, no plano quântico para acontecer na sua vida. O que você precisa agora é estabelecer, vamos dizer assim, uma conexão com o que já está lá, vibrar na mesma frequência para que isso se manifeste na sua vida. E você vai ver
Os teus desejos se manifestando e as pessoas dizendo, por que fulana, por que fulano, por que fulano prospera tanto, por que fulano cresce na sua vida e eu não cresço? Está justamente aí. Algumas pessoas, meus queridos e minhas queridas, elas já nascem, devido ao seu processo de encarnação, elas já nascem prontas para isso. Entendeu? Elas já nascem prontas. Algumas pessoas precisam desenvolver, ainda nesta vida, se é do interesse dela, ser feliz, ter prosperidade. Elas precisam desenvolver ainda nesta vida. E, consequentemente, evoluir, crescer, ser feliz. Nós devemos entender que a felicidade, ela é parte de nós. Assim como a raiva, como o ódio, como esses outros sentimentos de baixa frequência, a felicidade, estar bem, é parte de nós. É parte do nosso ser. É como se tivesse um armáriozinho com todas as gavetas, onde cada uma delas guarda um sentimento. Tem a gavetinha do amor, a gavetinha da raiva, a gavetinha da tristeza, da solidão e a gavetinha da felicidade. Cabe a você manter este armário organizado para nas suas necessidades você ir direto na gaveta que você deseja. Entendeu? Para isso você precisa manter isso organizado. Para quando você tiver o interesse de buscar determinada gaveta, não encontre o que você não quer. Muitas vezes você tem colocado na gaveta coisas que não é próprio dela. Você tem misturado as coisas. Tem pegado um objeto de uma, colocado na outra gaveta, e quando precisou, simplesmente chegou lá e abriu todas as gavetas e estava tudo desorganizado, estava tudo fora do seu lugar. Então é preciso que tenhamos também esse senso de organização, de saber onde colocar cada uma dessas manifestações maravilhosas, porque todas elas são parte da nossa vida. A raiva, a alegria, a tristeza, o ódio, a prosperidade, a pobreza, tudo isso faz parte desse armário. Agora nós, que temos a inteligência nos dado pelo Criador, que temos a capacidade de diferenciar estas gavetas, é que faz a diferença, porque nós temos isso conosco, essa sabedoria, para identificar onde está cada uma das gavetas. Meus queridos e minhas queridas, este vídeo que faço para vocês é para que vocês entendam o nosso propósito aqui nas redes sociais. Como médium sensitivo, que faço atendimentos, como já disse, não só aqui no Brasil, mas com pessoas internacionais, com pessoas de todas as classes. Eu sei o quanto você tem passado, tem sofrido para aceitar o ciclo natural da vida. E eu digo a vocês sem medo de errar, quando vocês encontrarem o ciclo natural da vida, compreender isso, encontrarem não porque ele já faz parte da sua vida, mas quando vocês entenderem a importância de se aceitar isso, como a minha avó sempre me falou, aceitar o ciclo da vida é evoluir, é crescer, é compreender que somos parte uns dos outros. Que nós não estamos, de forma alguma, isolados, mas que nós fazemos parte do todo. We are one. Nós somos um.
E quando a gente compreende isso, a gente olha para o outro e vê nele uma especificidade maravilhosa. A gente olha para o outro e entende, é como se o outro fosse parte, vamos dizer assim, concretamente de nós. É como se a mão do outro fizesse parte de você. Assim como você que é pai, você que é mãe, e olha para o seu filho, para a sua filhinha, e percebe na pele, né, na energia, na composição da pele, do rosto, do corpo daquela criança, você percebe que é parte de você, que ela é parte da sua genética. Imagine se nós, como filhos e filhas do Criador, olhássemos para todos os seres humanos e sentisse esta mesma energia. Não porque eu sou bonzinho, não porque eu sou legal, não só apenas por isso, mas porque isso me faz bem, porque isso me faz feliz, porque eu me sinto bem, entendeu? Quando eu olho para as pessoas, eu vejo nelas parte de mim. Eu vejo nas pessoas parte de mim. Então, jamais, de forma alguma, eu vou querer para elas aquilo que seja ruim. Jamais eu vou querer para ela que ela não tenha sucesso na vida. Então, meus queridos e minhas queridas, vamos entender, vamos compreender. Me sigam nas redes sociais. Se inscrevam e me sigam nas redes sociais. Porque juntos estamos aqui trabalhando para que todos possam compreender essa mensagem maravilhosa da espiritualidade. Para que todos possam compreender que a felicidade, que ser feliz, não é um bicho de 7 cabeças, mas é algo que está bem ali, aqui dentro do nosso coração, dentro de cada um de nós. E só assim nós vamos conseguir, de fato, ser pessoas felizes e viver em harmonia, ter prosperidade. As intempéries, as dificuldades, elas fazem parte da nossa vida. Mas somos capazes de enfrentá-las. Somos capazes de vencê-las. Pode acreditar. Confie, acredite, mantenha foco, fuja da procrastinação e faça aquilo que você gosta. Viva no hoje, mas com responsabilidades do amanhã. Viva no hoje. A gente escuta tanto por aí. Vamos viver o hoje, vamos viver o momento, vamos viver o presente, porque ninguém sabe se estará vivo amanhã. Viva o hoje, mas tenha responsabilidades do futuro. Afinal de contas, estamos aqui para viver, mas, sobretudo, para preparar o lugar, o ambiente para os outros que virão. Não foi tão bom chegar e achar a cama feita. Não foi tão bom chegar aqui e encontrar, né, a tecnologia, os aparelhos eletrônicos. Não foi tão bom. Alguém pensou nisso. Alguém se preocupou em deixar isso para você. Olha só que maravilha. Alguém fez isso para você. Certamente muitas dessas pessoas já desencarnaram, mas elas deixaram o seu propósito. Então vamos pensar assim. Vamos preparar a nossa cama para que outras pessoas que cheguem à nossa casa, que é o nosso planeta, cansadas, possam descansar. Se chegam lá na nossa água, possam beber, né, se sentir satisfeitos.
e serem gratas, né? Porque nós vamos estabelecer ali um lugar de harmonia, um lugar de paz, um lugar de muitas coisas boas, maravilhosas. A vida, meus queridos e minhas queridas, é muito simples. Somos nós que complicamos as coisas. Somos nós que não nos deixamos evoluir. Somos nós que, por termos essa capacidade de raciocinar, o livre-arbítrio, que faz com que a gente bata tanto a cabeça antes de chegar na conclusão dos nossos projetos. Pensem nisso, meus queridos. Assistam esse vídeo e passem adiante. E eu só tenho a agradecer a cada um que chegou até aqui, tá bom? Meu muito obrigado e que Deus abençoe vocês. Namastê e até o nosso próximo vídeo.